Sim, então o entretenimento moderno é totalmente exaustivo. Olá, sou Sidney Watson, bem-vindo de volta ao inferno. Agora há uma conversa em andamento sobre Hollywood destruindo tudo o que amamos. Ou simplesmente escrevendo filmes ruins e esperando que o público os aprecie de qualquer forma. Isso é evidente nos filmes e séries mal feitos que a Netflix continua lançando ou nos remakes decepcionantes em sequência da Disney. Mas dentro dessa conversa há outra sobre troca de raça, que parece estar surgindo cada vez mais recentemente, já que os estúdios parecem estar nesta busca para serem inclusivos e diversos. Essas palavras soam como um grande sinal de alerta. Só dizendo. Na verdade, tenho um monte de opiniões e sentimentos sobre este tópico como um todo, mas gostaria de guardar muitos deles para um vídeo mais aprofundado sobre isso, particularmente em relação à troca de raça de pessoas históricas da vida real, porque eu realmente odeio isso. Hollywood, eu vou precisar que você pare. E só para deixar claro, eu tenho esse problema em todas as direções. Se alguém é branco, é branco. Se são negros, são negros. Se são asiáticos, você entendeu? Represente as pessoas como elas existiam, não como você gostaria de reimaginá-las como existiram. Agora, com tudo isso dito, vimos uma tonelada da temida troca de raças ocorrendo nos últimos meses e semanas. A adaptação de A Pequena Sereia sendo a maior, dado que o filme já foi lançado e as pessoas têm muitas opiniões. Não é possível usar Computer Graphics Imagery para deixar um caranguejo fofo, Disney, chega disso. Também vimos recentemente Cleópatra ser interpretada por uma atriz negra na nova série documental da Netflix sobre sua vida, o que colocou a Netflix em muitos problemas. Também descobrimos que Aragorn de O Senhor dos Anéis foi reimaginado como negro no jogo de cartas chamado Magic the Gathering, que, a propósito, alguns de vocês me intimidaram tanto sobre a maneira como eu digo essa palavra que agora eu tenho um complexo leve sobre isso. Eu entendo, é uma bagunça, mas o problema é que eu digo metade da palavra com um sotaque australiano e a outra metade com um sotaque americano e você sabe, é só, me deixem em paz. Aragorn, isso soa como uma doença. Enfim, justamente hoje eu estava navegando na internet e me deparei com a notícia de que Como Treinar o Seu Dragão, que por sinal é um sucesso incontestável, vai ganhar uma adaptação em live action. A personagem Astrid, a garota viking loira que você conhece e ama, será interpretada por Nico Parker. Nico é a mesma mulher que atuou como Sarah na adaptação de The Last of Us. E Sarah, para aqueles de vocês que não sabem, também era uma pequena garota de cabelos loiros no jogo. Nico Parker, Hollywood parece estar te prejudicando um pouco com esse 2 em 2. Agora, com tudo isso dito, eu entendo que há uma parcela de pessoas que acredita que ficar chateado com a cor da pele ou a raça de um personagem fictício é totalmente insano. E eu entendo como eles chegaram a essa conclusão e por que eles pensam assim. A atitude predominante é que o personagem não é real, então por que isso importa? Nada importa e eu estou sempre cansada. Por outro lado, há algo a ser dito sobre a tendência de subverter histórias e reescrever personagens para forçar uma agenda de diversidade. Sem mencionar, e acho que é justo dizer, que muitos públicos por aí têm uma expectativa básica de que os estúdios vão mais ou menos seguir o material original. A piada é com ele. Naturalmente, quando a indústria do entretenimento age como bem entende, as pessoas ficam com razão muito irritadas. Agora, um dos maiores problemas aqui é que os estúdios se encarregam de forçar mensagens políticas a todos. Como exemplo, considere os comentários recentes do diretor da série documental Rainha Cleópatra da Netflix. Ela disse, ao fazer a pesquisa percebi o quão político seria ver Cleópatra retratada por uma atriz negra. Para mim, a ideia de que as pessoas tinham entendido tudo tão incrivelmente errado antes, historicamente, de Ted Bara a Monica Bellucci, e recentemente com Angelina Jolie e Gal Gadot na disputa para interpretá-la, significava que tínhamos que acertar ainda mais. Para ser clara, Cleópatra é grega macedônia, sua linhagem é bastante bem estabelecida e não é contestada. Mas as pessoas em Hollywood agem como se os fatos em torno delas não importassem. E é por isso que as pessoas reagem agressivamente contra o absurdo que elas criam. No final de 2021, o diretor de narrativa de God of War Ragnarok confirmou que a decisão de trocar a raça do gigante nórdico Angraboda foi política.
O Jotun foi representado como uma menina negra, e para muitas pessoas, honestamente eu inclusa, alguém de origem africana parece um pouco fora do lugar em uma história ambientada na mitologia nórdica. Em uma série de tweets, o diretor disse que era uma questão de interpretação, o que é justo. Acho que a maioria de nós pode aceitar de alguma forma que um videogame baseado na mitologia nórdica tem um grau de interpretação, mesmo que seja incômodo do ponto de vista da precisão e da representação adequada do personagem. Contudo, o diretor reafirmou que seu papel como escritor é narrar histórias cativantes e relacionáveis para o público. Você traz pedaços de si mesmo para as histórias e suas opiniões se destacam? Logo, a escrita é sempre política. Geralmente só é chamado assim se a política não for concordada. A escrita nem sempre é política. O quê? Sim, é sempre política se você mora em Los Angeles como o Matt e não permite que outros desfrutem das coisas. Pelo lado positivo, eles estão admitindo essas coisas agora. Então, houve algum progresso, mas você não fez nenhum. Pelo que eu posso dizer, isso parece ser a linha na areia para muitas pessoas. Se fosse simplesmente uma questão de tomar a melhor decisão possível para uma franquia, ou um programa de televisão, ou um jogo, ou um filme, eu acho que a maioria das pessoas poderia entender isso. Mas, muitas vezes não é assim. Serei a primeira a admitir que, na verdade, não me importo com a raça original de um personagem, desde que seja um bom personagem. Também admito que fico super empolgada quando algo é adaptado ou refeito a partir do material original. E as escolhas de elenco fazem total sentido. E é bem escalado. Qual que é o particípio passado de escalar? Escalado? Apenas escalar? Eu não sei. As escolhas de elenco feitas fazem uma grande diferença. É por isso que ficamos tão frequentemente desapontados quando filmes e peças não atendem às expectativas, mesmo quando os diretores fizeram o seu melhor. Senti o mesmo quando a série de livros A Descoberta das Bruxas virou série de televisão. Não concordei com a escolha do ator para Matthew e, consequentemente, não consegui me envolver com a série. Por outro lado, Outlander foi escalado exatamente como eu pensei que seria, exceto por Claire, e é o que é. Sei que não sou a única a sentir felicidade ou decepção dependendo da correção de um personagem. Então você pode imaginar os sentimentos dos fãs quando a representação está completamente errada. E completamente errada de propósito. Ao basear-se em material original, há um conjunto de expectativas que devem ser consideradas. O público tem expectativas sobre a aparência e o comportamento de certas pessoas. Então, apenas para exemplificar, quando o ancião de Doutor Estranho, que originalmente é tibetano e masculino, é de repente interpretado por Tilda Swinton, ou Ra's al Ghul é de repente interpretado por Liam Neeson, é compreensível porque os fãs ficam tipo, o que é isso? Porque o fato é que os personagens não parecem nada como o esperado e provavelmente não estão se comportando como esperado. Além disso, as mudanças são totalmente dispensáveis e em nada contribuem para a narrativa, exceto quando trazem celebridades famosas para seus filmes. Agora temos que olhar para a cabeça careca de Tilda Swinton por 2 horas, algo para o qual ninguém se inscreveu. Nada contra os carecas, mas só para constar, Vin Diesel sempre será muito, muito Vin Diesel para mim. Maravilhoso. Isso me leva a uma das pílulas mais difíceis de engolir sobre toda essa situação. E enquanto acho que é definitivamente digno de nota, também estou ciente do fato de que isso pode desarrumar algumas penas. Sobre a tendência de substituir personagens brancos por negros, é importante entender que os brancos não são um grupo homogêneo. Caucasianos de todo o mundo têm culturas que se correlacionam com o país de onde vêm. Sim, isso inclui os Estados Unidos. Uma das partes mais bizarras desta conversa tem sido perceber que as pessoas não conseguem diferenciar entre países com maioria de população branca e perceber que esses países têm suas próprias histórias ricas, folclore e histórias que requerem uma representação justa e precisa no cinema e na televisão. Veja o que acontece quando a troca de raças e as interpretações ruins acontecem em outros lugares. A interpretação da Netflix de Cleópatra, por exemplo, deixou os egípcios realmente irritados. Pensando bem, tenho quase certeza de que o live action de Mulan também irritou muitos chineses. Sim, as pessoas se importam com suas histórias culturais.
Se as pessoas vão ficar chateadas porque um personagem não branco foi escalado como uma pessoa branca por ser culturalmente insensível, então você com certeza deve se preparar para ficar chateado que Heimdall foi escalado como um homem negro porque é culturalmente insensível para os escandinavos. Diversidade não significa que escritores e estúdios possam destruir o que quiserem para adicionar mais mulheres, pessoas não heterossexuais ou não brancas. No cinema americano, há uma noção estranha de que todos devem ser representados e se ver refletidos no entretenimento. Essa posição seria aceitável se os estúdios estivessem criando suas próprias histórias. Mas eles não estão. Se você queria um filme de ação ao vivo da Disney de uma princesa não branca, por que não fazer um? Por que alterar uma história secular com significado cultural para os dinamarqueses? Copenhague tem uma estátua da pequena sereia sentada em uma rocha para os turistas, eu acho. O fato é que está lá e eles se importam. Isso me leva a um dos maiores argumentos que vejo em relação a este tópico, que é que a raça, na verdade, não é importante e não tem valor intrínseco. Se este é realmente o caso, na minha opinião, levanta duas questões adicionais. A primeira sendo, se a raça de fato não é importante, então por que mudá-la em primeiro lugar? Se a raça não é importante, então por que o embranquecimento é um problema tão grande? Embranquecimento é o ato de transformar um personagem não branco em branco, com apenas pequenas modificações. As escolhas de elenco para o live action de Lilo e Stitch deixaram muitas pessoas irritadas recentemente. Desculpe se essa nativa da ilha não é morena o suficiente para você. Desculpe se isso é considerado embranquecimento, mas isso está bem, porque sabe, quem se importa com consistência? Aqueles que consideram bobo ficar chateado com a raça de um personagem fictício estão assistindo isso agora como nós. Não entendemos completamente o que causa a doença de Alzheimer. De qualquer forma, se o motivo pelo qual o embranquecimento é um problema é porque a raça de fato importa, pelo menos em algumas situações, em alguns contextos, em alguns programas e assim por diante, então nos leva de volta aos argumentos que as pessoas costumam fazer em relação a ver personagens queridos sendo mal escalados em filmes e televisão. Dizer que a raça não importa implica que ela não tem significado cultural para os personagens, o que muitas vezes não é verdade. Não todos, mas muitos. Lembro da minha avó me dizendo, não importa o que eles te digam na escola, Cleópatra era negra. Vamos considerar alguns exemplos muito óbvios. Imagine se no remake em live action, Aladdin fosse interpretado por um ator chinês ou Mulan por uma atriz negra. Esses filmes exigem que os personagens sejam de uma determinada raça para que suas histórias façam sentido. Há também história e implicações culturais a considerar. E se você está aqui tentando dizer que isso não se aplica às culturas europeias, tenho novidades para você, amigo. A missão de adicionar diversidade de raça, sexo e orientação sexual é considerada progressista e expande os horizontes de quem se envolve com este conteúdo. E se uma característica central de um personagem for alterada, ainda teremos o mesmo personagem de antes? Simplesmente respondido, não estamos. Admitindo ou não, não somos todos iguais. Afinal, esse é o propósito da diversidade, certo? Então é um pouco confuso porque Hollywood acha que pode fazer uma troca de sexo, orientação sexual ou raça e assumir que ainda estamos com o mesmo personagem. Especialmente quando você está trocando os sexos. Isso torna o personagem totalmente diferente. Depois de ouvir tudo isso, pode ser que você ainda não se incomode com nada disso, e honestamente isso é completamente aceitável. No entanto, muitos, incluindo eu, acreditam que os personagens devem ser adequadamente representados na televisão e no cinema, o que significa que os estúdios, diretores de elenco, produtores, roteiristas, etc., permaneçam fiéis ao material original e à história. Na minha opinião, e eu sei que isso é algo compartilhado por muitas outras pessoas, eu sei que muitas pessoas pensam assim, quando um ator ou atriz é escolhido para um papel, eles devem ser a representação mais próxima possível do personagem original. Se os estúdios e roteiristas e produtores e quem mais estiver envolvido quiserem criar um personagem totalmente novo, ótimo. Se quiserem criar uma história nova para o personagem, também ótimo. Mas pegar personagens bem estabelecidos, ou até mesmo pessoas da vida real e adaptá-los sem outra razão além de representação e diversidade, é totalmente desnecessário.
Como eu disse no início deste vídeo, eu pretendo fazer uma análise profunda sobre este tópico, onde eu possa entrar um pouco mais nos detalhes sobre alguns dos argumentos que estou fazendo aqui. Então, se você tiver algumas reações viscerais imediatas a algumas das coisas que estou dizendo, fique atento para isso, porque eu gosto de ser bastante sólida em meu raciocínio e quero me dar a oportunidade de explicar melhor algumas das posições que estou articulando, sem, você sabe, ofender todo mundo por aí. Brincadeira, eu vou ofender todo mundo de qualquer maneira. No final das contas, sou da opinião de que nem todo filme precisa ser uma declaração, e nem todo filme precisa ser adaptado para enviar mensagens ao público. Também não há absolutamente nada de errado em admitir que a aparência original de um personagem, sua história e progressão, e assim por diante, são importantes. E, claro, dar uma nova interpretação a algo que já está estabelecido pode absolutamente funcionar em alguns casos e realmente funciona em alguns casos, mas na grande maioria das situações, mais ou menos cai por terra e acaba sendo incrivelmente decepcionante para o público. Mas no final, estou aqui para apoiar estúdios na criação de novas histórias e personagens, oferecendo oportunidades para atores e atrizes. Mas eu também acredito ao mesmo tempo que essas coisas não devem vir à custa do material original. O que vocês pensam sobre isso? Abro o chão para todos. Você é alguém que se encontra no campo de pensar que ficar bravo com a raça ou a troca de raça de um personagem fictício é totalmente insano? Ou você está do outro lado do corredor e realmente acha que isso tem implicações? Ou você é como eu e acha que os personagens devem permanecer fiéis ao material original e devem ser representados da melhor maneira humanamente possível? Você acha que tudo isso é totalmente bobo e por que estamos até falando sobre isso? Existem questões maiores em jogo. O que você acha dos remakes em live action que Hollywood está fazendo dos desenhos animados? Você está cansado deles? Você gosta deles, vai assistir, fica irritado quando isso acontece ou simplesmente não se importa? E o que você geralmente acha dessa questão no geral? Se gostou do vídeo, inscreva-se e deixe seu like. Caso queira deixar um comentário, sinta-se à vontade, apenas seja respeitoso. Nos vemos na próxima.